conteúdos. Acentuação, dúzia e meia dúzia. A exploração da mão de obra negra indígena no Brasil colonial. Habilidades. Conhecer o período colonial e as características das mãos de obra negra e indígena. Identificar o que é dúzia e meia dúzia. Acentuar corretamente algumas palavras. Vamos estar trabalhando nesse momento a acentuação. E para isso nós trouxemos aí um poema que também vai falar aí dos africanos. Vamos juntos conferir esse poema? Acentuação. A canção do africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e ao filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Essa é uma poesia de Castro Alves, tá? Vamos lá, vamos continuar aí a leitura. Observem as palavras destacadas, nós destacamos algumas palavras do texto, tá? Destacamos a palavra lá, úmida, chão e torrão. Lá, ele é um monossílabo tônico terminado em A. Úmida, ela é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. O chão, a palavra chão, possui o til. Esse sinalzinho em cima da letra A, o nome dele é til. Ele indica aí nasalidade. O mesmo acontece com a palavra torrão, que o til indica aí nasalidade. Vamos falar agora de regras básicas de acentuação. A acentuação tônica implica na intensidade com que são pronunciadas as palavras, as sílabas das palavras. Aquela que se dá de forma mais acentuada conceitua-se como sílaba tônica. Então, toda vez que a sílaba for a mais forte, pronunciada com mais força, nós já sabemos que elas são as sílabas tônicas. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas átonas. Trouxemos aí vários exemplos. Primeiro, oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Então, temos aí duas palavras oxítonas. Papel, papel, pel, a última sílaba é a mais forte, então ela é uma oxítona. O mesmo acontece com atum. Atum, tum é mais forte, então aí nós temos a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E A é a sílaba átona, a mais fraca. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Tórax, olha aí, é na penúltima sílaba, no tó, é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Irax, ras, né, tórax, é a sílaba, essa outra mais fraca, ela é conhecida como sílaba átona. Temos táxi, táxi é mais forte, então ela é a sílaba tônica, e o xi é a sílaba átona. Vamos para o terceiro exemplo. Agora vamos falar das proparoxítonas, são aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na penúltima sílaba. Temos lâmpada, ônibus. As proparoxítonas são acentuadas, ok? Agora nós vamos falar de dúzia, meia dúzia e muito mais, tá bom? Vamos lá. Ricardo começou uma coleção de selos e uma coleção de canetas. Ele já tem 12 selos. 12 é o mesmo que uma dúzia de selos. Então, tem aí os selos, tem 12 selos aí, e ele tem uma dúzia de selos. Toda vez que nós tivermos 12 objetos iguais, nós dizemos que temos uma dúzia, ok? Em sua coleção de canetas, ele já tem 6 canetas. 6 canetas é o mesmo que meia dúzia de canetas.
Então, aqui na primeira, olha, nós temos, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos meia dúzia, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nós temos uma dúzia. Aqui nós temos, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui nós temos duas... Ai, meu Deus! Dúzias. Certo? Eita, aqui é dúzia que não acaba mais. Vamos contar juntos? Tomara que eu acerte, que eu não estou enxergando direito. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Aqui meia dúzia, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok? Aqui nós temos duas dúzias e meia. Um acento no dúzias. Ok. Trouxemos aí um problema matemático sobre esse assunto, dúzias e meia dúzias. Cláudio comprou 27 pães e seu pai pediu para separar meia dúzia. Com quantos pães ele ficou? Então, vamos resolver juntos esse problema matemático? Então, temos aí, Cláudio Omar comprou 27 pães. Você vai pegando as informações presentes no problema e já vai separando, tá? E seu pai pediu para separar meia dúzia. Meia dúzia é quanto, gente? Meia dúzia? 6. Então, 6. Essa aqui é uma conta de subtração. Então, aqui, 7 menos 6 vai dar 1. Sobrou o número 2. Então, com quantos pães ele ficou? Ele ficou com 21 pães. Então, vamos lá. Hoje nós aprendemos aí um pouco, né, sobre a história da exploração da mão de obra indígena e negra. Então, vocês viram que foi uma época muito violenta. Os portugueses chegaram aqui e queriam lucrar com isso o mais rápido possível. E eles queriam aproveitar a mão de obra indígena. Porém, eles não conseguiram esse objetivo por N fatores que nós já falamos anteriormente, não é? Em relação aos povos africanos, eles também sofreram muitos maus tratos por parte dos portugueses, né? Eles vieram, eles foram arrastados das suas famílias, foram separados, muito maltratados no período da travessia, né? E eram colocados em lugares apertados, escuros, lugar molhado. Eles não tinham acesso à alimentação, à higiene, um lugar muito precário, muito escuro, uma imundície, digamos assim, né? Que eram os navios negreiros. E eles eram transportados aqui para o Brasil. Chegando aqui, os mais fortes, os mais robustos eram escolhidos para trabalhar, né? E eles eram separados da sua família. Eu acho que isso é a pior coisa que tem, né? Então, uns iam para um lado, outros para o outro. Eles não conseguiam
a princípio, fugir, porque eles não conheciam bem o território. Eles não eram que nem os indígenas que eram daqui e conheciam o território. Eles fugiam e os portugueses não conseguiam mais encontrar. Eles foram bastante maltratados. Nós assistimos um pedaço do filme Amistade e nós vimos isso, como eles eram acorrentados, presos, né? Maltratados mesmo, chicoteados, e eles não tinham pena. Eu estava lendo esses dias sobre esse assunto. As crianças brancas, elas pegavam os escravos mais novos e elas faziam eles tipo de brinquedo mesmo. Faz isso, faz aquilo. Era o boneco deles e eles usavam as crianças negras também a seu bel prazer, né? Então, foi uma época de muito sofrimento e a gente pôde perceber isso, né? Eles tentaram escravizar os indígenas, tentaram, mas eles não conseguiram. Além dos indígenas conhecerem a região, né, a Igreja Católica enviou uma ordem de jesuítas aqui para catequizar os índios. E eles eram contra essa escravidão. Então, os portugueses não queriam enfrentar a Igreja Católica, acabaram abrindo mão, né, da exploração dos povos indígenas e optaram por escravizar os povos africanos. E foi uma tortura, né? Assim, tanto para os indígenas quanto para os africanos. Os indígenas adoeceram bastante, porque com o contato com os portugueses eles ficaram muito doentes. Alguns povos trabalharam para os portugueses por meio do escambo. O que é esse escambo? É uma troca. Eles davam um objeto. Olha, eu quero que você arranque essa árvore aqui e tal, faça a extração do pau-brasil. E eu vou te dar esse espelho, essa panela, um objeto que fosse. E eles faziam essa troca. Então, isso aí é o escambo. Hoje, nós também trabalhamos aí a acentuação de algumas palavras. Trouxemos aí novamente as sílabas tônicas, né? A paroxítona, a oxítona e a proparoxítona. E, por fim, nós trabalhamos aí a dúzia e a meia dúzia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.